O que é monarquia? A monarquia foi uma das primeiras formas de governo conhecidas pela humanidade. Atualmente, 43 países adotam a monarquia como forma de governo. Tipos de monarquia. Geralmente, temos a ideia de que a monarquia é uma instituição monolítica. Mas, na verdade, há várias formas de monarquias como monarquia parlamentarista ou constitucional. Os poderes do monarca são claramente definidos pelo parlamento ou pela Constituição e daí o nome. Consiste em que o soberano seja o chefe de Estado e o primeiro-ministro, o chefe de governo. Desta maneira, o monarca é o representante da unidade nacional. Exemplo: Espanha, Reino Unido e Holanda, entre outras. Monarquia absoluta. O rei concentra os poderes de legislar e executar as leis, e muitas vezes, julgar aqueles que as transgridem. Exemplo: Arábia Saudita e Suazilândia. Monarquia eletiva. A escolha do monarca é feita através de uma eleição entre famílias ou de um colegiado. Exemplo: Vaticano e Malásia. Características da monarquia. A origem da monarquia remonta aos primórdios da humanidade, quando os primeiros humanos começaram a se organizar em sociedades mais complexas. Para liderar os distintos clãs de ataques inimigos exteriores, as famílias passaram a escolher um chefe que os liderasse na guerra e garantisse a paz. A fim de que este poder se perpetuasse, o líder escolhia o sucessor dentro da própria família. Aos poucos, o poder real foi se aproximando do poder sobrenatural religioso como uma forma de justificar e sustentar o poder de ambas as esferas. Assim, por exemplo, temos as monarquias do Antigo Egito, quando os faraós eram considerados como deuses. Mais tarde, os imperadores romanos receberam títulos de deuses e culto após a morte. Exemplos de monarquia. Muitos países passaram pela experiência monárquica. Abaixo alguns exemplos onde vigorou e ainda se vive a monarquia. Monarquia na Roma Antiga. A história romana é dividida em 3 períodos: monarquia, república e império. Sobre o primeiro não há muita documentação fidedigna e sim lendas que nem sempre são confiáveis como fonte histórica. No entanto, sobre o império, abundam a documentação, pois foi um período de grande esplendor. A sucessão no Império Romano não passava necessariamente de pai para filho. O imperador podia fazer um dos seus generais como sucessor. Importante ressaltar que os filhos adotivos tinham a mesma prerrogativa que os filhos naturais e poderiam herdar o trono. A partir do momento que o império se expandia, Roma também viveu períodos de diarquia e tetrarquia. Isto quer dizer que 2 ou 4 governantes chegaram a governar ao mesmo tempo em regiões distintas do Império Romano. Monarquia no Brasil. O Brasil viveu sob regime monárquico durante 73 anos se considerarmos a monarquia como regime de governo desde a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves em 1816. Após a independência, o Brasil continuou com o regime monárquico, liderado por Dom Pedro I, que foi sucedido por seu filho, Dom Pedro II. A monarquia brasileira foi deposta por um golpe republicano em 1889. Até hoje, os descendentes de Dom Pedro II e da Imperatriz Teresa Cristina vivem no Brasil. Nos últimos anos, devido à crise política que o país tem atravessado, alguns grupos voltaram a propor a monarquia parlamentarista como forma de governo. Se o Brasil tivesse continuado monárquico, o trono estaria ocupado por Dom Luís Gastão de Orleans e Bragança. Monarquia inglesa. A monarquia inglesa é, sem dúvida, a mais popular do planeta. Não só pela sua tradição, mas porque soube como nenhuma adaptar-se a cada tempo histórico a fim de seguir no trono. Igualmente, os casamentos e infidelidades, namoros e rompimentos amorosos, fazem a delícia dos jornais sensacionalistas ingleses e são reproduzidos em todo o mundo. Apesar de ser chamada popularmente de Rainha da Inglaterra, é sempre bom lembrar que ela também é Rainha da Escócia, Irlanda e País de Gales. Hoje, a Rainha Elizabeth II é a chefe de Estado do Reino Unido e de mais 20 países que formam a Commonwealth. Monarquia espanhola. A monarquia espanhola se consolidou na Península Ibérica através de casamentos, guerras civis e, sobretudo, alianças políticas. No entanto, a Espanha conheceu 2 períodos republicanos.
O primeiro de 1873 a 1874 e o segundo de 1930 a 1939. De 1936 a 1939, o país viveu uma guerra civil que culminou com a derrota republicana e a instauração da ditadura franquista. A monarquia voltaria em 1974 com a morte de Franco e se mantém até hoje. Atualmente, o chefe de Estado da Espanha é o rei Dom Felipe VI. Monarquia francesa. A monarquia francesa passou por um período conturbado desde a condenação à morte do rei Luís XV e da rainha Maria Antonieta, durante a Revolução Francesa. Napoleão reinstaurou a monarquia e se instalou no trono como Napoleão I. Apesar de seu filho ter morrido muito jovem, a descendência dos Bonaparte continuou com seus sobrinhos. A família Bourbon voltaria ao trono francês através do rei Luís XVIII, que reinou de 1814 a 1824. Seu sucessor foi o irmão, Carlos X, que reinou por 6 anos, até a Revolução de Julho, em 1830. Na falta de príncipes herdeiros da Casa de Bourbon para substituir Carlos X, o trono passa à família Orleans com Luís Felipe I, avô do Conde d'Eu, marido da princesa Isabel. Após uma crise com o parlamento e os cidadãos, Luís Felipe I renuncia e a França se torna uma república. O curioso é que o primeiro presidente a ser eleito por voto será o sobrinho de Napoleão Bonaparte. Com 2 anos na presidência, ele manobra para restaurar o império, assume o nome de Napoleão III e reina de 1852 a 1870. Neste ano, por causa da Guerra Franco-Prussiana, a República seria instaurada e permanece até os dias atuais. Atualmente, 3 casas reivindicam o trono francês: Bourbons, Orleans e Bonaparte. Diferenças entre monarquia e república. A principal diferença entre a monarquia e a república reside na escolha do chefe de Estado. Na monarquia, o chefe de Estado, geralmente é um cargo hereditário e sem limite de duração. Enquanto na República, esta função é ocupada por alguém eleito pelos cidadãos e com um mandato com uma duração com tempo determinado. Países monárquicos. Atualmente 43 países adotam a monarquia como forma de governo. Destes, 20 pertencem à Commonwealth e têm o soberano britânico como chefe de Estado. A Commonwealth é uma organização que reúne algumas das antigas colônias britânicas. São nações independentes e soberanas, mas que mantêm um vínculo especial com o Reino Unido com prioridade nas exportações e facilidades para a imigração. Em troca, esses países reconhecem o monarca britânico como seu chefe de Estado. Desta forma, são constantes as viagens realizadas pela família real britânica a estes países. Se você ficou até aqui nesse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.